bom? Então, o tema da nossa cantata hoje é o presente de Natal. Não sei se você reparou, a cidade americana também fez uma cantada de Natal está fazendo ainda ao longo dessa temporada, e chama Encantos e Luzes de Natal. Quem viu esse cartaz aí espalhado pela cidade? Eles estão promovendo alguns corais lá na Praça Central. E eu gostei desse tema Encantos e juntei com o tema da nossa cantata Presente, porque presente é encantador. E não há nada mais encantador que Deus se dando por nós. Deus se deu por mim e por você. Deus se despiu da sua glória e veio pisar nesse chão batido de terra, passando pelo que você passa, sofrendo pelo que você sofre, por amor a você, por amor a nós. Esse é o presente de Natal. Então hoje nós celebramos, e se vocês conseguem me ajudar a colocar a imagem lá, vai dar certo? Então tá bom. Hoje nós celebramos então o presente encantador de Natal, que é Jesus. Então luzes, cores e festa. O Natal é permeado de alegria, desse encanto, desse deslumbre. Muita festa, muito presente. Em todo lugar você ganha alguma coisa. Na escola as crianças ganham muitos presentes, os pais voltam com as crianças todas enfeitadas, com novas canções. É canto, é luz, é festa. O nascimento de Deus é uma das datas mais comemoradas do mundo. Várias nações são feriados. Nós celebramos o nascimento do próprio Deus. Ou não? Ou o Natal é apenas mais uma oportunidade para comermos, bebermos, festejarmos e no outro dia seguinte segue a vida. Vamos para o ano novo e tudo permanece igual. Eu queria te convidar a pensar o que Deus pensa a respeito do Natal. Talvez você pense, o Natal é só apenas mais uma data pagã. Muitos cristãos pensam isso. É uma data colocada no calendário, só meramente comercial. O que Deus pensa a respeito disso? Mais do que da minha e da sua opinião. A Bíblia fala a respeito do nascimento de Jesus. Natal significa nascimento. E a Bíblia fala sobre essa data. A Bíblia não fala uma data específica, não menciona 25 de dezembro. Mas Paulo lá em Colossenses 4, 3 a 5 fala assim, recomendando aos colossenses: ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para as coisas de fora e aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O mundo para comemorar uma data nomeada Nascimento de Deus, porque não aproveitarmos da melhor forma essa data. Você tem aproveitado cada Natal? Quantos natais você já comemorou? Eu estou indo para o meu 31º Natal. Você consegue contar quantos natais foram aí? O que cada Natal que você passou produziu no seu coração. O que esse Natal vai produzir no seu coração. Essa é a mensagem do Natal. A Bíblia, queria te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo número 2. A gente vai ler nessa data especial. Acho que vale a pena a gente se aprofundar na leitura da Escritura. A gente vai ler Lucas 2, do 1 ao 20. Do Evangelho de Lucas, no Novo Testamento. Bem, Lucas 2, do 1 ao 20, eu peço que você me acompanhe, a gente vai de uma forma bem dinâmica aqui, tá bom?
naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi para a cidade de Nazaré, na Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz a seu primogênito, envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu um Salvador, que é Cristo, o Senhor. 12. Isso lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. 16. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos que ouviam, os que os pastores diziam, ficaram admirados, encantados. Maria, porém, guardava todas essas coisas, e sobre elas refletia o seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. O Natal começa com alguns encantos, e eu queria te falar sobre esse breve trecho da Bíblia, mas queria focar nos versículos de 11 a 14, sobre o quão encantador é essa história. A gente lê um trecho onde há muito encanto, muita surpresa, e como isso trabalha no nosso coração. O primeiro encanto que eu gostaria de compartilhar com você é o encanto da espera. Você viu um anjo apareceu para uns pastores no versículo 11, e eles ficaram espantados. Mas o anjo anunciou: olha, está nascendo hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O anjo anuncia a chegada de Jesus e dá 3 títulos. O primeiro é o Salvador. O Salvador que há muito tempo aquele povo aguardava. Os judeus, que eram aqueles pastores, Maria, José, o povo daquela região, era o povo escolhido de Deus, o povo governado por Deus, que por causa do seu pecado, por causa da sua desobediência, tinha caído na mão de governadores maus, e por séculos aguardavam um Salvador, aquele que seria o libertador da opressão que aquele povo passava. Eles esperavam com alta expectativa. A Bíblia é recheada de expectativa por um Messias, um Salvador, aquele que redimiria, libertaria aquele povo. E os anjos aparecem e falam: olha, chegou o Salvador. Na época de Jesus apareceram vários Messias. Se você gosta de história, procure depois. Após Jesus apareceram vários outros que se auto-intitulavam Messias, mas Messias que nada resolveram, Messias que não libertaram o povo, Messias que não ajudaram o povo a se libertar do jeito que o povo queria. Mas Jesus é um Messias diferente.
O anúncio do anjo fala de um Salvador diferente. Não um Salvador como qualquer outro, como um rei, como César, que era o governante daquele país. Aquele povo esperava um novo governante, que trazia paz e prosperidade momentânea. Jesus é um outro tipo de Salvador. Israel tinha tido um bom rei, já tinha tido o rei Davi. Você leu aqui, a referência para eles era um bom rei, um rei Davi. Jesus não era apenas um bom rei, Jesus era o Cristo. É o segundo título que o anjo fala, é o Cristo, e Cristo significa o ungido. No Antigo Testamento, o ungido era aquele que era derramado óleo, por isso que fala ungido, sobre a sua cabeça, para uma missão específica. Deus tinha uma missão específica para esse Salvador. Cristo veio com uma missão: a salvação para além da paz momentânea, a salvação eterna, que ninguém, nenhum governo, nada passageiro pode tirar das nossas vidas. A salvação eterna, para aqui, para sempre. Mas não apenas ele era ungido, haviam várias outras pessoas que foram ungidas também. Você já deve ter ouvido falar de vários profetas, grandes homens de Deus, que foram ungidos para missões específicas. Mas o terceiro título que o anjo fala é: chegou o Senhor, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A palavra Senhor no grego é Kyrios. Apenas César, o grande imperador romano, era Kyrios. O imperador romano não era simplesmente considerado um humano, mas ele era a divindade sobre a qual todo ser humano deveria prestar conta sobre a sua vida. César era o único Kyrios, Senhor. E os anjos falam: olha, chegou o seu Salvador, não um Salvador momentâneo para aquilo que você precisa agora. Não, chegou um Salvador enviado por Deus, ungido para uma missão específica. Ele vai fazer a vontade de Deus. Mas não apenas alguém enviado por Deus, mas ele é o próprio Deus. Ele é Kyrios, maior que César, maior que qualquer outra autoridade, alguém a qual é digno de verdade da minha e da sua vida. Esse é Cristo, ungido de Deus, Salvador da minha e da sua vida. Ele é o nosso Senhor. Imagine você, por tantos anos, séculos, aqueles pastores esperando. Imagina Maria esperando. E chega então esse dia. Então o primeiro encanto é o encanto da espera. Pelo que você tem esperado. Fim do ano, a gente espera várias coisas. A gente está em fim de ciclo. Você geralmente quem estuda está concluindo o ano, está indo para novos projetos. Você talvez esteja se formando ou esteja querendo ir se formar. Quem espera sempre espera algo. Talvez você espera não a sua formatura no fim do ano, mas talvez você tenha esperado um filho. A Josi tem esperado já o nascimento do José. Mães esperam filhos. Talvez você tenha esperado uma transformação em alguém da sua vida. Talvez você tenha esperado chegar a algo, uma boa notícia. Mas eu queria te avisar: a espera, ela é encantadora, porque ela gera esperança no nosso coração. Pelo que você tem esperado? O Natal é cheio de esperança. Se você voltar no capítulo 1, Zacarias era um sacerdote que servia no templo de Deus, e ele orava, e um anjo também apareceu. Falou: Zacarias, Deus ouviu a tua oração. Zacarias esperava um filho, e mesmo ele já de idade, ele e a sua mulher, que era estéril, uma hora a espera dele foi concluída, e a sua esperança se materializou e se tornou realidade.
pelo que você tem esperado esse fim de ano. Eu lembro quando, logo que eu tinha me convertido, eu tinha 15 para 16 anos, houve uma campanha na igreja, na mesma época que agora, assim, fim de ano. O pessoal pediu, escreva num papel o que você quer que se cumpra ainda esse ano. Faltava algo como hoje, faltam 15 dias. Estamos no findar de 2024. Se você tivesse algo aqui, assim, o que você escreveria no papel? O que você gostaria que fosse realizado para você ainda esse ano? Eu parei, pensei. Aquele ano, eu no auge dos meus 16 anos, a vida inteira pela frente, sabe o que eu queria? Eu não queria nada material. Eu queria ser mais apaixonado por você, Jesus. Se o Senhor se entregou por mim, se o Senhor me ama tanto, eu queria te amar da mesma forma. Deus, eu quero terminar esse ano mais apaixonado pelo Senhor. Foi isso que eu escrevi no meu papel. E não foi preciso até o dia 31. No dia 24, eu li um livro que incendiou meu coração. Um livro do Max Lucado, chamado... Eu não lembro agora, vou lembrar durante a pregação, tá bom? Eu te falo. Mas um livro que incendiou meu coração. Nos próximos 6 meses eu fui tomado por um amor tão grande por Deus, que qualquer outra bênção que eu tivesse não traria uma alegria tão grande para o meu coração. E eu queria falar para você, no que você tem colocado seu coração, te incentivar a fazer dessa temporada de Natal de 2024 uma temporada como nenhuma outra. Quero te convidar a refletir sobre como esse nascimento impacta o seu coração. Você pode esperar muitas coisas, mas eu te convido a esperar pela principal dela. Esperar pela visitação do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas Ele também permite a gente esperar as coisas dessa terra. Ele ora por nós. Mas a questão não é só pelo que a gente espera, mas em quem a gente espera. A palavra de Deus fala lá em Isaías 40, do 28 ao 31, uma profecia justamente sobre Jesus. Isaías 40, 28 ao 31, se você quiser anotar ou quiser abrir. Fala assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, vão alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Pelo que você tem esperado, entregue no altar de Deus, confia nele, e você não será desapontado. Ele é nosso presente. Ele é aquele que nos dá a viva esperança, renova a sua força. E eu oro nessa noite para que você saia renovado nesta noite. Então, primeiro o encanto é o encanto da espera. Só que toda espera, toda expectativa temporal e momentânea aponta para a nossa sede por um reino perfeito, completo. Alguém que nos salve da nossa limitação humana. Sempre a gente espera algo. Você quer se formar, você se forma, aí você espera um emprego melhor. Você quer um emprego melhor, você quer um aumento. Você quer um aumento, daí você quer mais trabalho, depois você fica preocupado, você não tem tempo. Você quer mais tempo, a hora que você tem mais tempo, você quer um sentido para a vida. E a hora que vê, a vida parece como areia nas nossas mãos, e a gente parece que sempre está faltando algo. Toda expectativa aponta para a expectativa de Deus nas nossas vidas, para o cumprimento dele. Então a espera é encantadora, e a gente leva para o segundo encanto, o encanto do sobrenatural. Quem espera às vezes é seduzido pela sobrenaturalidade. Nós queremos algo que
resolva de uma hora para outra. No teatro e na literatura é chamado de Deus ex machina, uma linguagem grega que fala o Deus vem como uma máquina, como nos teatros da antiguidade. Eles colocavam uma bugiganga que carregava uma pessoa e aparecia um Deus carregado por uma máquina e aparecia e falava: tcharam, eu vou resolver o seu problema. Muita gente aí fora está pensando que quem vai resolver o problema é a mega da virada, mágica. Muita gente acha que o que vai resolver o seu problema é um milagre de Deus. Muitas vezes a gente acha que coisas super-heróis, crianças acham que super-heróis têm todo o poder. O sobrenatural nos encanta. Pessoas são encantadas por filmes de terror, sobrenatural, misterioso. A gente encanta com seres humanos que parecem que são sobrenaturais. Não basta ver a meninada, parece que o Neymar é sobrenatural, os dribles que ele faz, o Cristiano Ronaldo. Eu gosto muito de futebol, então para mim é fácil desenho de futebol. Mas se você gosta de séries, saiu agora a série do Senna, Ayrton Senna. Ele parecia que era sobrenatural, um mito, alguém que fazia o que ninguém mais faz. O virtuoso, o sobrenatural nos encanta. E o Natal é algo sobrenatural. E a gente leu aqui o anjo visitando os pastores. Mas hoje não visita só os pastores. Eu contei para você a história de Zacarias no capítulo 1. Ele foi visitado por um anjo. Maria, no capítulo 2, capítulo 1 também, foi visitada por um anjo. E os pastores foram visitados por anjos. E sabe o que aconteceu com todos eles? Na hora que viram o anjo, se aterrorizaram. Pensa, eu lendo e refletindo sobre esses dois versículos, eu falei: rapaz, eu não sei como é um anjo. Não sei agora, talvez eu queria ver, porque se os três, um era sacerdote, a outra era a menina escolhida para ser mãe de Jesus, os outros eram os pastores escolhidos para irem ver Jesus. Se eles assustaram, imagina nós. Eu não sei você, mas depois que eu li, eu fiquei meio com medo de ver um anjo. Mas ver a aparição de anjo não foi o único milagre de Natal. Falei para você, Isabel, que era estéril, mulher de Zacarias, deu à luz a um filho, mesmo na sua velhice. Maria, uma virgem, concebeu sem ter qualquer relação com homem nenhum. É sobrenatural. Deus vir ao mundo é sobrenatural. Talvez nós, conformados com a mesmice humana, não conseguimos perceber o quanto nós precisamos de algo que é sobrenatural, o quanto o natural nos deixa frustrados e apaga a nossa expectativa. O ser humano tem sede do sobrenatural, e Jesus, ele faz isso. Assim como o primeiro Natal trouxe esperança, ele revela uma esperança para a sua vida. Assim como o primeiro Natal teve uma sobrenaturalidade, ele revela que há uma sobrenaturalidade possível para a sua vida. Deus não quer que você viva um dia após o outro. Ele te fez para viver o sobrenatural. Aleluia. Deus nascendo é o sobrenatural vindo ao natural. Mas Ele não deixa nós apenas com esse gostinho da lembrança. Ele fala para aqueles que se sujeitam a Ele: agora eu estou em vocês. Você não passa apenas a acreditar na história do Deus nascido, mas o Deus nascido começa a habitar dentro do seu coração. E essa sobrenaturalidade é vivida diariamente, um relacionamento com alguém que vive dentro de você. Esse é o sobrenatural de Deus diário, disponível, que o Natal aponta. Jesus, essa é uma outra data importante, a Páscoa, quando Ele morre pelo meu e pelo seu pecado. Ele fala: eu vou, mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu mandarei o Espírito Santo, vos dará consolo. O Espírito Santo está disponível nessa noite. Eu não sei o quanto dessa sobrenaturalidade você tem aproveitado.
Mas eu preciso do sobrenatural em todos os dias, Deus. Eu preciso. E eu preciso para continuar a manter essa esperança no meu coração, porque senão a vida não faz sentido. Senão a gente come, bebe, festeja, se alegre, passa. Viva o sobrenatural de Deus, que o Natal te convida para isso. Terceiro ponto que nos encanta no Natal, encantou no passado e encanta ainda hoje, é o encanto da graça. Você sabe o que é graça? Eu tenho certeza que você sabe o que é de graça. De graça é quando alguém está lá no mercado dando. Agora no Natal tem bastante. Vou chutar uma hora, vou derrubar esse esconder. Vou tirar aqui, porque senão vai ficar engraçado, né? No São Vicente, eu fui no São Vicente esse dia no supermercado, umas moças cortando uns pedaços de panetone e dando de graça. Daí a gente vai lá, dá uma disfarçada, queria um pedacinho lá de graça. A gente fica feliz com algo que a gente recebe de graça. Deus se dá de graça por nós. Graça significa favor imerecido. A história, por que Deus teve que nascer? Deus teve que nascer porque o ser humano se fez insuficiente. Deus criou o ser humano para um relacionamento. Deus criou eu e você para um relacionamento pessoal com Ele, nesse sobrenatural diário. Só que o meu e o seu pecado nos afasta de Deus. Deus é um Deus santo, perfeito. E você sabe o que há dentro do seu coração, você sabe o que você vive, você sabe como é o ser humano. E esse ser humano, com o seu pecado, ofende a Deus, a nossa desobediência, a nossa rebeldia contra Ele. E logo nos primeiros capítulos da Bíblia, a história do Gênesis é que Deus falou: olha, a desobediência leva à morte. Alguém precisava pagar essa acordo da aliança de morte. Jesus nasceu para viver o que eu e você vivemos, para morrer a morte que era sua. Esse é assunto da Páscoa, mas não tem como falar de Jesus sem falar da doação da vida dele por mim, pela sua vida. Ele se deu por graça, nós não merecíamos. De graça ele se doou, se derramou. A graça de Deus é manifesta em seu amor por nós. É graça. Quanto da graça nós temos vivido, o quanto o Natal te inspira a viver essa graça. Talvez você se ache muito melhor do que eu falei aqui. Talvez você ache e fale assim: não, eu sou uma pessoa boa. Mas a Bíblia diz em Romanos que todos pecaram, estão longe da glória de Deus. E Ele fez um caminho para que a gente chegasse de volta. Talvez você não se considere digno dessa graça de Deus. Talvez você está distante porque fala assim: eu não sou perfeito. Talvez mesmo você aqui constante na igreja, você não tem vivido, você não tem aceitado e vivido esse encanto da expectativa, ou o encanto do sobrenatural, porque você não tem aceitado a graça de Deus sobre a sua vida. Eu quero dizer para você: ninguém aqui é digno, mas mesmo assim, Deus de graça veio por você, por amor a você. Essa é a graça. É a graça que impacta a nossa vida. E Deus, lá em Filipenses 2, 5-8, fala assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não se considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens, e sendo encontrado de forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Cristo se esvaziou do seu direito de Deus. Ele era o próprio Deus vindo aqui na terra, mas se esvaziou do seu poder de Deus. Ele viveu como eu e você, assim, do jeito que você é, que você sente. Cristo escolheu viver se esvaziando. Se você pudesse escolher entre ser humano e ser Deus, o que você escolheria? Uma frase de um teólogo famoso que fala: todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei.
Todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser menino. Esvaziou na singeleza de um menino. Isso é graça. E essa graça inspira algo em nós, que leva ao segundo encanto. A graça é encantadora, mas o segundo, o quarto e o último encanto que eu quero te falar é o encanto da virtude. A graça é de graça, mas inspira algo no seu coração. Nós celebramos a Deus se doando a nós, Ele como presente por nós no Natal. Mas talvez uma das coisas mais celebradas do Natal é a virtude. Eu, há uns 15, 20 dias atrás, eu coloquei um filme de Natal para assistir com o Augusto, meu filho. E coloquei, a gente já tinha assistido um que chama, eu estou ruim dos nomes, chama A Estrela de Natal na Netflix. Um muito bonitinho, que é a história de um burrinho que leva José, Maria e Jesus para Belém. Mas daí, como a gente já tinha assistido esse filme, a gente colocou um outro sobre o Natal e passou o filme inteiro de Natal e nada sobre Jesus. E eu fiquei bem chateado, porque daí eu queria que alguns assistissem algo sobre o significado do Natal. O Natal é nascimento do próprio Cristo. E aquele filme não falou nada, mas falou de Jesus, sem falar. Ele fala muito sobre virtude. As pessoas anseiam por virtude, anseiam por paz, por bondade, por comunhão, por esperança, por renovo. É isso que todo mundo é, o espírito natalino. A questão é que o espírito natalino passa, e daí chega no ano novo, parece que está todo mundo brigando, entregado. Nas festas a gente vê notícias de brigas nas famílias, brigas por aí fora. Na época do Covid, parece que quando as pessoas foram trabalhar em casa, aconteceram vários divórcios. Parece que na comunhão, oportunidades que são para a afetividade, para a união, parece que a maior briga, o ser humano é difícil, né? Começar a dar uva passa no arroz, daí a gente começa, gosta da uva passa, gosta da uva passa, amassando o salpicão, gosta, não gosta, daí já sai emburrado para lá, outro para cá. E a gente vai viver a nossa vida entendendo mais ou menos o Natal, e depois segue a vida, e o Natal não produz nada no nosso coração. O primeiro Natal produziu algo, produziu virtude, uma resposta à graça de Deus. A graça é algo que a gente não merece, mas por constrangimento, o que eu posso fazer para retribuir? Aleluia. E o próprio Deus aponta isso para a gente. Os anjos falam assim, lá no versículo 14 de Lucas 2, a gente viu os pastores esperando e recebendo a boa notícia de salvação. A gente viu os pastores vendo o sobrenatural dos anjos de Deus. A gente viu os anjos anunciando a graça de Deus. Os pastores, olha, vocês receberam boas novas, o presente de Deus. E a gente vê os anjos cantando então, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Deus quer paz na terra para todos os homens, virtude. Deus quer que você seja um semeador da paz. Deus quer que a paz floresça sobre a sua vida, e por onde quer que você for. Sabe, o dia 25 de dezembro foi escolhido como uma das datas, porque ele é lá no hemisfério norte, ele é o último dia dos dias mais escuros, onde a partir daquele dia o sol começa a brilhar cada vez mais forte, porque lá é inverno. E lá em Roma, quando eles escolheram, o dia 25 de dezembro era o dia do solstício de inverno, onde muitas outras festividades em homenagem ao sol acontecia. Mas eu não tenho exatamente a certeza, ninguém tem, viu? Você vai encontrar alguns vídeos a respeito do Natal, algumas pessoas vão falar isso, aquilo do Natal, mas ninguém tem certeza a respeito do dia exato. A Bíblia não quer isso. A Bíblia não quer que você tenha uma data religiosa específica. A Bíblia quer que você comemore o Natal de Cristo todos os dias, o nascimento. Mas o dia 25 talvez foi colocado por causa de que o sol, a partir daquele dia, brilharia cada vez mais forte. Brilharia cada vez mais forte.
E lá em Lucas 1, eu estava escutando a respeito dessa mensagem, e Zacarias, aquele que não podia ter filhos, recebeu a visita de um anjo sobrenatural de Deus. Ele esperava algo, recebeu a graça de Deus. Ele profetizou depois do nascimento do seu filho, e ele fala assim aqui no capítulo 1, versículo 76: e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação mediante ao perdão de seus pecados, por causa das suas ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. Jesus é o sol da justiça, Jesus é o sol nascente, que nos tira da escuridão da desesperança, que tira a escuridão do anseio da vida que não faz mais sentido. Esse versículo dá o sentido de como caminhar sobre um abismo, na incerteza, na escuridão. Ele abre, o sol brilha, nos dá clareza sobre o que é a vida, traz alegria. O Natal é sobre vida, sobre alegria, há encanto, há luz, há brilho. Mas é porque o sol da justiça passou a brilhar há mais de 2000 anos atrás, e brilha hoje ainda sobre a minha e sobre a sua vida, não só no dia 25, no dia 24, no dia 23, no dia 15, mas Ele quer passar a brilhar todos os dias da sua vida, trazendo essa esperança, mesmo nos dias de desesperança. Glória a Deus. Não como Quírio César ou qualquer outro imperador que existiu ou venha a existir, mas alguém que vale a pena entregar a sua vida, porque Ele te conhece, Ele viu como você vive, Ele tem o melhor para a sua vida, porque Ele é um Deus de amor. Glória. O sol da justiça brilha, e esse é o encanto da virtude, o encanto da paz. Enquanto o sol da justiça brilha, tudo que é treva se vai. Tudo que a treva se vai. Essa que é a virtude, é Deus brilhando sobre a minha e a sua vida, porque sem Ele, meu irmão, sem Ele eu não estaria aqui hoje. Ai de mim se eu não orar, ai de mim se eu não ler a Bíblia, ai de mim se eu não for visitado pelo Espírito Santo. Se eu não fizesse nada disso nessa semana, eu não estaria compartilhando. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei do que os últimos 15 anos eu vivi, e eu sei o que eu teria vivido se não fosse Ele, a sua misericórdia. Eu sei o que seria da minha família, eu sei o que seria dos meus pais, eu sei o que seria das minhas irmãs. Eu vejo isso todos os dias em outras vidas, e eu falo: Deus, ai de mim se eu não te buscar, ai de mim se o teu sol de justiça não brilhar sobre a minha vida. Então entrego, Senhor, a minha vida para a tua virtude, para a tua paz. E se for por mim, eu só vou buscar a guerra. A gente vê nas crianças são uma gracinha, da boca das crianças saiu o perfeito louvor, elas estavam aqui lindas cantando. Você deve ter se emocionado, algum pai, mãe, avô. Você que vai visitando, talvez lacrimejou os olhos. São lindos, mas daqui a pouco um abriga, um empurra o outro, cai. Esse é o ser humano, meu irmão. Ai de nós se não for Deus. E é por isso que a gente precisa dele diariamente. O sol da justiça brilha. Então o encanto do Natal vem trazendo virtude todos os dias. Porque o Natal não é apenas um dia. O Natal é todos os dias. Tem uma frase bem famosa, atribuída a Agostinho, que viveu um dos maiores bispos da história da igreja, que fala assim: de nada adianta Jesus nascer 1000 vezes em Belém, se Ele não nascer no nosso coração. De nada adianta Cristo nascer 1000 vezes em Belém, se Ele não nascer no nosso coração. Aí sim, o encanto das luzes, do
brilho da vida vai fazer sentido. Mais do que uma temporada, mais que um mês que é muito celebrado comercialmente, mas ele vai fazer sentido por todos os dias da sua vida. Vai trazer encanto, vai trazer expectativa, esperança, vai trazer sobrenaturalidade, vai trazer graça. Você vai viver com graça, você vai testemunhar da graça. As pessoas ao seu lado vão viver inundadas pelo sol da justiça, não por quem você é, mas porque Ele está sobrenaturalmente sobre a sua vida. Ontem eu fui no mercado, comprei algumas coisas, vi um livro lá de um escritor que eu gosto bastante, chamado Davi Lago. E ele é um pastor muito bom. Se você quiser procurar suas pregações, ele tem bastante na internet. Já teve alguns livros de muita qualidade, best-seller da Folha. Ele escreveu um livro que chama Um Dia Sem Reclamar. Deve fazer um tempo que eu queria ler esse livro, vi no mercado, já peguei ele para comprar, passando no caixa, uma mocinha falou: nossa, você pegou o livro que eu queria. Ih, rapaz, tomei o livro da moça. Eu falei mesmo, ela falou: por causa do título, eu conheço o autor, ele é muito bom, se você quiser ir atrás depois, procura, que esse é meu. Agora já vou comprar, né? Eu queria esse, queria um outro ali que fala sobre ansiedade, porque eu tenho ansiedade. Eu peguei o livro e falei: toma de presente para você, vai abençoar muito a sua vida. Ela falou: não, pelo amor de Deus, não. Eu falei: não, toma, pode ficar. E daí ela virou assim, já tentando passar as culpas dos outros, assim, começou, não queria mais olhar para minha cara, mostrou: ela vai chorar. Eu falei: então chora quente, que a graça de Deus faz. Glória a Deus. Não tem a ver comigo. E se fosse por mim, eu queria o dinheiro para mim, Senhor. Eu queria o livro para mim. Mas o que Deus fez por mim, o livro não é nada. E Deus tem inspirado a você fazer no seu dia, na graça que tem inundado a sua vida, e a virtude tem jorrado como um rio de água viva. Quero te convidar a ficar de pé. E convidar o pastor Almir para a gente fazer uma oração a esse respeito. Que você carregue essa mensagem, carregue isso sobre o seu coração. Ele nos acompanha, Ele quer que você viva esse encanto da expectativa, da esperança. Ele quer que você viva o sobrenatural, não se contente com o. Ele quer que você viva essa graça. Ele quer que você viva a virtude. Pastor.